olá pessoal, não sei o horário que cada um está vendo esse vídeo, porque infelizmente não podemos fazer a gravação ou a transmissão ao vivo por problemas técnicos. Mas nós vamos fazer o nosso debate e posteriormente ele será disponibilizado nas plataformas. A ideia é que a gente faça um debate sobre o partido, sobre a esquerda, enfim, sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento do PED, que a gente falava antes de entrar na gravação, que é esse momento de debate que o PED possibilita. Talvez não seja o melhor modelo, mas é o modelo que temos, e talvez também seja o único momento que nós tenhamos oportunidade de debater o partido e debater livremente o que nós queremos debater, ouvir, né, dar opinião. Mas antes da gente dar início a essa experiência do podcast Trincheiras da Resistência, ao invés de eu apresentá-los, eu vou fazer diferente. A pergunta é, para vocês, diferente, que é quem é o Ilmar Mamão e quem é o João Torraca. Eu queria começar desse formato para que fique uma apresentação mais adequada, né, sobre a perspectiva e o olhar de como cada um se vê. Então, Ilmar, quem é o Ilmar Mamão? Vamos deixar o João se apresentar, João, porque apesar da gente ser jovem e querer uma revolução geracional dentro do PT, a gente respeita quem está antes da gente fazendo luta, né? Então o João se apresenta, depois eu me apresento. Boa. Quem é o João Torraca e por que está no PT, João? Tá. João Torraca, eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores, me filiei ao partido em 1987, né? Muito jovem, acredito no partido, né? Estou no Partido dos Trabalhadores porque acredito que o Partido dos Trabalhadores seja um instrumento da mudança social, seja um instrumento de luta de classe. Então acredito no partido. E hoje eu trabalho na Câmara Legislativa com o Ricardo Vale, né? Minha corrente dentro do partido é a Resistência Socialista, também que eu me orgulho muito de fazer parte, fazer o debate interno dessa corrente. E estou aqui, e antes de qualquer coisa, também quero parabenizar, viu, Pedro, essa iniciativa, né? Sinto muita falta de debate no partido, sinto muita falta de comunicações como essa aqui, um podcast, algumas outros tipos de comunicação que a militância possa estar bebendo dessa água, discutindo junto com a gente, né? Então está de parabéns. Nossa. E eu também agora é um orgulho estar com você, irmão. É um cara histórico, é uma pessoa que todos nós acompanhamos, não só no Big Brother, mas sua vida, né? Então para mim é um orgulho muito bom, grande estar aqui contigo. Valeu, olha aí, que massa. E ó, é o seguinte, somos dois da Resistência Socialista. Também, legal. Agora estou militando na Resistência Socialista. Eu sou Ilmar Renato, mais conhecido como Mamão, então nome de guerra Ilmar Mamão. Venho do Mato Grosso do Sul, estou em Brasília há 6 anos, mas continuo militando e construindo o PT lá no Mato Grosso do Sul. Me filiei ao PT em 1995, aos meus 16 anos, mas já militava no campo de esquerda com a UJS, né? E aí depois eu acabo conhecendo a JPT e me filiei ao PT em 1995. Então, bem antes, né, de ter aquela onda no Mato Grosso do Sul, quando o Zeca foi candidato a prefeito e perdeu por 411 votos. E aí culminou com o resultado das eleições de 1998, que ele se elege governador do estado. Então, em 98, Mato Grosso do Sul, que todo mundo dizem que é um estado conservador, e foi governado pelo PT por 8 anos, né? E a transformação social, econômica, cultural do Mato Grosso do Sul passa pelo governo do Zeca do PT. Sou militante, comecei no movimento estudantil, no movimento secundarista. Depois vou para o movimento de cultura, né, no Campo Grande. Campo Grande, na década de 90, era uma efervescência de cultura rock and roll, de cultura de resistência, né? Hoje tomada pelo esse conservadorismo, o rock and roll tomado pelo conservadorismo, né? Então a gente era muito ativo em Campo Grande. E ganho uma grande proporção quando eu vou para o Big Brother e falo que eu sou o primeiro Big Brother a fazer militância política dentro do Big Brother, né?
As pessoas vinculam muito a política com o Jean, mas o Jean não fez militância política partidária, militância política de esquerda no Big Brother. Ele vai depois que ele sai, ele se elege deputado federal. E, assim, respeito muito a história dele, a luta que ele fez dentro do Big Brother pelo respeito à orientação sexual dele. Então, minha vida muda completamente depois de 2017. Estamos aqui, conheci o Pedro, estou conhecendo você, João. Então, para mim é um orgulho estar aqui debatendo o nosso grande e guerreiro PT, né? Porque ele é grande porque ele é feito de milhões de mãos. E guerreiro porque passou esses últimos 10 anos sendo combatido por todas as frentes e diziam que, inclusive, iam caçar o registro do partido. E nós somos o pau que dá em doido, né? Então nós estamos aí, firme e forte. Foi a primeira vez que eu me dedico a ver o Big Brother, foi depois que você esteve lá, mamão, porque a gente já se conhecia da juventude do PT, né? Então, quando para nós aqui em Brasília, a Débora puxou muito isso, né? Esse debate, ó, gente, estamos com um de nós lá dentro, vamos acompanhar, vamos. Então, foi a primeira vez que eu acompanhei, assim, a gente fazia um corrente mesmo, assim, né, para contribuir com a sua permanência lá, né, naquele período. Bom, eu perguntei para vocês, agora eu vou dizer, né, por quem eu sou, por que eu estou aqui, né. Bom, eu sou Pedro Heinrich, sou do interior de Santa Catarina, eu sou oriundo de uma família um pouco conturbada, ser um lar assim estruturado, e com muito cedo saí de casa, fui morar em Florianópolis ali quando tinha uns 15, 16 anos, passei um período inclusive morando na rua. As pessoas olham para mim hoje e acham que eu venho de uma vida boa, né? Não, foi construído uma vida razoável que eu tenho hoje a partir de um fruto de muito trabalho, muita dedicação, mas eu passei um período vivendo na rua. Fui adotado, meu pai, que vocês conhecem, é o Zé Wilson, eu sou adotado, não sou filho sanguíneo. Mas eu sempre tive eu acho que essa possibilidade que eu via na esquerda, lá atrás do movimento estudantil, na quinta série, que a esquerda representava aquilo que eu acreditava, na época também o JS, né, eu comecei no JS, não sabia que o JS é a vinculação que existia, então eu começo a fazer o movimento estudantil. Depois, naturalmente, me aproximo do PT, porque era o que eu defendia, aquilo que eu precisava, né? Defendia aquilo que eu era, uma pessoa vindo de uma situação difícil e que queria possibilitar políticas públicas que pudessem me alcançar. Eu fui alcançado por essas políticas públicas, né? Então, eu começo a militar no movimento sindical, né? Saio do movimento estudantil para o movimento sindical, e lá dentro do movimento sindical que cristaliza esse sentimento de poder ir para o PT na ação penal 470, né? Isso antes da ação, desculpa, na cassação do Zé, no dia seguinte eu faço a opção para ir para o PT como filiado, porque eu já tinha toda a proximidade, enfim, e faço toda uma carreira de formação, né, que o Sindicato dos Bancários me proporcionou. Então, eu devo muito à minha formação ao Sindicato Bancário, e os 10 primeiros anos da minha militância foram dedicados exclusivamente para a militância do PT, sobretudo a juventude do PT, um pouco da juventude da CUT. Preteria muitas vezes minha família, meu filho, companheiros, amigos, para estar militando. E para mim, olha, eu digo que não é fácil do PT, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal no sindicato, não é fácil e não é legal ser do PT há um bom tempo. Não é fácil, não é legal pelo ataque que nós sofremos, não é fácil, não é legal pela falta de solidariedade que existe em alguns momentos entre nós, não é fácil e não é legal por tudo que a gente vem passando, sobretudo no último período, né, desses processos, atrás de processos culpabilizando a gente por uma série de coisas que a gente não fez. E eu estou aqui ainda porque eu acredito, como a maioria de nós, que o PT é o maior instrumento de transformação social que a classe trabalhadora e que o país teve no último período.
Eu não sei quanto tempo ainda o PT tem para contribuir com isso, mas eu acredito e quero ajudar pelo menos nos próximos 30 anos a contribuir com isso, porque eu acredito. Por mais que nós tenhamos tantos problemas e contradições, às vezes, eu acredito profundamente que esse partido pode contribuir com outros movimentos aí para que a gente possa seguir transformando como nós estamos transformando a vida de milhões de pessoas, né? Então, mais ou menos isso, esse um pouquinho de resumo aí, né? Para você ter uma ideia, eu me filiei ao PT, eu era garçom trabalhava nessas coisas, tipo Mirim, Instituto Mirim, que tem muito isso nos rincões do Brasil. Menor aprendiz. E aí eu fui trabalhar de garçom na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Isso em 1994, se eu não me engano. E o PT tinha, acho que 2 ou 3 parlamentares, não me lembro na época. 3, era o Zeca, o Benhur e o Prego. Nós estamos falando 94, né? E eu começo a me organizar como um cidadão, né, através do Sindicato dos Garçons, porque a gente, como era terceirizado, mas menor aprendiz, teve uma coisa lá, o Torraca, que era o seguinte: a presidência mandou comprar roupa para todos os garçons concursados da Assembleia, e para a gente não. Então os caras iam andar no linho, lindo, maravilhoso, e os jovens aprendizes tudo maltrapilho, com sapato furado, camisa puída e não sei o que. Eu falei pra molecada, acho que eram 10, 12 moleques, tudo de entre 15 e 18 anos, 18 anos era desligado, e eu falei pra eles: olha, se a gente não ganhar uniforme, vamos fazer uma greve? Aí eles: mas como é que é greve? Eu falei: olha, a gente vem para trabalhar, mas a gente não sai para servir o café e a água. Rapaz, virou um caos, foi uma semana, entre 10 dias, uma semana, os garçons da casa trabalhando dobrado e os deputados reclamando que o café e a água não estava chegando, né? E quando chegava frio. E aí foram perguntar pra gente o que era, o que estava acontecendo, e aí eu era o representante da molecada, e falamos: ó, enquanto vocês vão dar uniforme para todo mundo aí, dos garçons, copeira, e a gente não vai ganhar, né? Que coisa que é essa? Que igualdade é essa? A gente já não tem igualdade de salário, trabalhamos iguais, cumprimos a carga horária igual, e nós não vamos ter uniforme? Sei que, no fim das contas, o presidente mandou o diretor-geral da Assembleia mandar fazer os uniformes pra gente. Foi o meu primeiro ato de greve. A sua atuação também é movimento sindical, né? Eu sou filho de ex-padre. Padre, né? Que não existe ex-padre, né? Incrível. Meu pai era... Interessante esse... Não existe ex-padre? Não, uma vez padre ser padre. Exatamente. Dentro da Igreja Católica, ordenou o padre só se fosse excomungado. Continuar sendo padre a vida inteira. Meu pai era um padre lá no Rio de Janeiro, Olaria, é um subúrbio do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem. Lá se apaixonou pela minha mãe e largou a igreja e casou com ela, teve minha irmã, depois eu. Sofreu muito. Meu pai, assim, naquele momento, nós estamos falando de quase 60 anos atrás, a igreja realmente fechava as portas para quem saísse da igreja. Então, meu pai, lembro que ele conta que tinha 3 empregos de 6 horas. Né? Minha mãe teve que sair, eles tiveram que morar na casa de uma amiga deles, né? Porque minha mãe estava grávida, tinha que morar na casa de uma amiga porque não tinha lugar para ir. Né? A família toda é uma grande decepção, porque isso há 60 anos atrás, ser padre era uma coisa maravilhosa para a família. Era a instituição mais poderosa que existia no Brasil, né? E eu sempre fui, minha infância, fui vendo a luta que meu pai teve. Né? Apesar de, naquele momento, ter uma formação acadêmica muito boa, que o padre sempre teve uma formação acadêmica, a luta que ele teve, né? A vida inteira, depois passou no concurso, depois veio trabalhar no CERPRO. Então, eu sempre acompanhei isso. Então, muito novo, eu já fui militar nas comunidades eclesiais de base. Né? Então, sempre estava ali perto das comunidades. Em Brasília, eu fazia parte das comunidades, assim, da implantação uma cidade satélite aqui de Samambaia. A gente estava lá fazendo a discussão com a comunidade.
Depois eu passei no concurso da SEB, da Companhia Energética, que infelizmente privatizou, Sim. e fui para o sindicato. Aí comecei a militar no sindicato, né, muito tempo, e fui para o mandato do companheiro Paulo Tadeu. Né? Primeiro mandato do companheiro Paulo Tadeu, a gente já estava lá, e aí vem essa caminhada, fiz os 3 mandatos junto com o companheiro Paulo, depois ele foi para o deputado federal, fui para lá, depois fui para o Tribunal de Contas, e hoje eu estou no mandato do Ricardo Vale, na Câmara Legislativa. Então a minha formação foi muito de ver a população, de entender isso que você acabou de falar, de ver que por que não dar uniforme para o outro? Uma coisa, pouca coisa, né? Básico, né? Básico. E assim, é um poder, né? Como que uns vão maltrapilho e outros vão blazer, camisa de linho, calça de linho, sapato, meia, gravata borboleta. As pessoas não entendem. Eu sou advogado por formação e trabalho na Câmara, trabalhava na Câmara dos Deputados, né? Trabalhei com vários parlamentares. E o meu uniforme é o terno, a gravata e gravata borboleta, em homenagem ao meu primeiro trabalho com carteira assinada. Né? E é muito legal quando você passa pelos garçons ali do Congresso, eles ficam e olham, e um vem me perguntar: você é o único que usa gravata borboleta aqui? Por quê? Eu falei: isso aqui é para mim não esquecer de onde eu vim. E eu vim da sua categoria. Ele: como assim? Eu falei: eu fui garçom por 6 anos. Meu primeiro trabalho com carteira assinada foi garçom. Né? Aí o cara olhou e falou: porra, que legal isso, saber que você não esquece suas origens. E eu vejo como você trata os garçons. É verdade, você trata com muita cortesia, muita educação, né? Sempre pergunta pra gente como é que tá. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? A família? Né? Porque por mais que ele tá ali para servir, existe uma pessoa que tem ali com seus problemas, com seus dilemas, né? E você já percebeu que o bom garçom, ele sempre tá sorrindo. É o cuidado, né? É o cuidado, né? É uma arte, né? Hoje não tem. Eu estava até conversando esses dias, não sei onde foi, num restaurante aqui em Brasília, e o cara tem uns 70 anos, continua trabalhando, e aí falando, porque eu comecei como cominho, né? Se é cominho ou cominho. Que recolhe, né? É o cara que vai lustrar os copos, vai lustrar os pratos, os talheres. Ele não vai para o salão. Sim. Né? Ele só vai para o salão quando ele está capacitado de carregar a bandeja. Então ele começa carregando a água e o refrigerante, nunca bebida alcoólica. Então cerveja, uísque, essas coisas, porque antigamente você servia e você colocava no copo com a bandeja aqui, né? Servia o copo, colocava a bandeja e depois você ia e colocava. Poucos lugares que você deixava a garrafa em cima da mesa. Né? Então você servia no copo. Então eu tenho um orgulho de ter sido garçom, de ter começado minha vida trabalhando, servindo as pessoas. Desculpa rapidinho, tem uma história dessa que é da Bené. Agora a Bené ficou nos últimos 2 anos na frente da Secretaria da Mulher. E no início da Secretaria da Mulher, né, elas são uma série de composições, tem a responsável pela bancada, a responsável pelas outras partes lá. E um dos debates era qual era o quadro que ia para a sala, qual que era a cadeira, a poltrona. E a Bené falou para o pessoal lá, para a Yara: só estou preocupado com uma coisa, minha filha. Eu não quero saber de quadro, qual vai ser minha cadeira. Eu quero saber como é que aquele menino, que era o garçom lá, vai ficar naquela copa, naquele lugar fechado, trancado. A gente precisa dar um jeito de resolver a vida daquele menino. E isso é uma coisa recente, né? 2 anos atrás. Então, é uma coisa que ela não deve conhecer o porquê dessa tua gravata borboleta. Eu não sabia também, mamão. Massa. É uma coisa que tu precisa trocar uma ideia com ela, cara. Vai ser um bate-papo muito massa dela ter essa preocupação lá com o pessoal que estava na Copa, né? Assim, a gente, por mais que a gente melhore de vida, a gente sempre vai ser pobre. Sim. E não esquecer de onde a gente veio é importante, porque você não tem a soberba. Você não tem a questão de que você é melhor do que o outro. Ninguém é melhor que ninguém pela conta bancária. Vamos morrer, nós vamos tudo para o mesmo lugar. A única certeza que eu tenho da vida é a morte. Então eu quero viver muito, porque o trabalho do vivente é viver. Então eu quero viver muito, né? E sempre lembrando de onde eu vim. Eu tenho uma coisa, por exemplo, eu moro na periferia de Brasília. Eu poderia morar no plano? Poderia.
né? Mas eu preferi ir tateando, eu moro no Varjão. Né? Um lugar que é a mesma coisa que aqui a Vila Planalto, onde a gente está. Né? O lugar de ocupação dos trabalhadores. Que ocuparam esses lugares e permaneceram. Né? E agora está regularizando lá. E eu falei, eu quero morar num lugar popular para me sentir um pouco de Brasília, sentir essa coisa da cultura popular de Brasília. E aí eu escolhi o Varjão. Eu estou muito feliz, tem um ano que eu estou lá, tateando ainda, porque eu cheguei ali agora. Tem gente que está lá há 40 anos, né? Então eu fico olhando e saio para comer ali e vejo... Criando as conexões, né? Criando as conexões, para saber mais ou menos... já tem umas 2, 3 vezes que eu fui num restaurante de R$1. Esse negócio de restaurante a R$1, isso começa com o Zeca do PT lá no governo do Estado. Em 1999, quando ele faz os restaurantes populares. E aí é uma coisa que deu certo, que começa a ser exportada para outros lugares do Brasil. E por incrível que pareça, o governo do PSDB e do PMDB acabaram com o restaurante popular. Que absurdo. Né? E é um estado pujante, produz alimento, né? E produz muita soja, boi. Agora é o quadriônimo, né? É o boi, a soja, o milho e o eucalipto. E é um estado que não olha para os trabalhadores mais pobres. Então eu fico muito... Comida boa. Eu costumo dizer que é o seguinte, não é porque eu tenho discordância ideológica e discordância de gestão que eu não posso também elogiar uma coisa que eu acho bacana. Eu acho bacana essa coisa do governo do GDF ter ampliado essa coisa do restaurante popular a R$1, porque faz diferença. Interessante mesmo. Até colocar o café da manhã também. Café da manhã, almoço e janta, né? Café da manhã, almoço e janta. Quando eu estava, como eu falei, eu fui do sindicato, né, dos eletricitários, e uma das coisas que nós conseguimos era que a SEB, né, a companhia energética, desse café da manhã. Porque a gente percebia que muitos trabalhadores iam trabalhar com fome. E com fome corria muito mais risco de mexer na alta tensão. Fica mais desligado, né? Então achei muito importante. Assim, são coisas que o governo, igual você, então, nós estamos de outro lado ideológico, mas isso realmente foi Por exemplo, isso daí, deveria ser uma política governamental do governo da União, do governo federal. Todo município tem um restaurante popular a R$1, né? Tu imagina, são 5... por exemplo, se a gente pegar a média de municípios, vamos dizer que a média de municípios é até 20 mil habitantes. Um restaurante desse, em cada município desse, e aí você condiciona que o restaurante tem que comprar do PA. Olha a revolução na agricultura familiar. Né? Preferencialmente vai atender os contemplados pelo Bolsa Família. Né? Cara, isso é uma política que vai chegar nas pessoas. Não sei como que não tem uma cabeça iluminada dessa nos ministérios que não pensa isso. Estão falando de cozinha solidária com o MTST. Que não, sei o que. Não, isso tem que ser uma política de Estado. Erradicar a fome é uma política de Estado. Então, como que nós vamos fazer isso? É o principal discurso do Lula. Né? A gente já tem o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Botam em cada cidade dessa um restaurante popular. Tem cidade que vai servir 150, 200 refeições por turno. Tem cidade que é 500 e assim vai. É possível fazer? Por que não tem uma cabeça iluminada para pensar isso? Né? Porque nós estamos... eu falo, não tem nada novo hoje no governo. Nós vamos chegar nisso. Eu quero falar sobre isso. Eu achei bem interessante que você coloca que vai comprar do produtor rural. As escolas têm feito, de certa forma, sim, né? Mas é uma lei até... mas é uma lei, tem uma porcentagem, que é 30%, 40%. Hoje aqui em Brasília é uma lei digital até do Ricardo Vale, né, que é obrigado a 30% comprar do produtor do agricultor familiar. Agora que você me deu uma questão, por que não o restaurante popular comprar 50% do produtor? Não, e a comida fresca vai chegar todo dia na casa, no restaurante. Não tem coisa melhor. Eu sou cozinheiro. Não tem coisa melhor do que você cozinhar com alimento fresco.
Sim. Né? Então, pô, seria maravilhoso. Né? Eu queria até que chegasse isso ao o ministro Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, isso é uma política de Estado, um restaurante em cada município do Brasil. Faz um corte. Vamos fazer corte para esse tipo de coisa. Eu mando para ele. João, ó, eu queria voltar uma coisa no que você falou do seu início, né, das bases eclesiásticas aí. Tinha uma das perguntas que eu tinha preparado aqui, exatamente, não é desse sentido, mas eu acho que colabora com o que você falou, né? O partido nasceu dessas bases sindicais, movimentos sociais, no caso, movimentos eclesiásticos. O que mudou em relação com esses setores? Qual que é o distanciamento? Como você vê se tu vê esse distanciamento, né? Porque a gente nasce dessas bases sindicais, movimentos sociais, mas o que mudou em relação ao que você que tem mais tempo que a gente pôde pegar esse início do PT, o que mudou, que você visualiza, o que mudou disso? Sobretudo na questão eclesiástica, assim, né, que existiam nos bairros, né? O PT mudou e mudou muito, né? Ele está cada vez mais distante da base. Isso aí a gente pode observar. Eu tive agora na eleição de São Paulo, na eleição da Vanilda, e pude observar que aquelas comunidades eclesiásticas de base que existiam lá, aquelas associações, hoje está praticamente extinta, né? E a falta de nós, eu acho que não é culpa do partido. O partido é feito pela gente. O partido se preocupou muito na questão eleitoral e foi deixando aos poucos a base, né? A porta de fábrica, o pé no chão, estar ali discutindo com a comunidade, estar na igreja, fazendo a discussão na igreja, e cada vez eu acho que é uma culpa nossa, desse momento político que nós estamos vivendo, e eu acho que a única forma da gente estar retomando é retomar a base, voltar para a base, voltar a discutir com a base, fazer essa discussão com a base, com as novas ferramentas que a gente tem. A gente tem aqui um podcast, a gente tem as nossas redes sociais, mas essa volta para a base é muito importante. Eu queria fazer um adendo, assim, para você ter uma ideia, né? As pessoas nos colocam a pecha de que o PT é contra a religião, é contra os evangélicos. Olha só, o PT surge também da organização dentro de um segmento da Igreja Católica. Sim. Né? Então, isso é importante dizer da nossa relação com Deus, né? Como ser humano, como um cara de esquerda, na nossa visão histórica do que é o Evangelho. Né? Eu, por exemplo, fui criado dentro de uma igreja evangélica, porque eu perdi meu pai muito cedo e fui morar com a minha avó, né? E minha avó era evangélica, de uma igreja conservadora. E eu ia dar cursinho na escolinha dominical para crianças. Eu tinha 8 anos, eu ficava cuidando daquelas crianças de 4 anos e não sei o quê, com os livrinhos de colorir, e estava ali na igreja. Uma das coisas que eu costumo dizer é que os militantes do PT têm que voltar a ter aquela disciplina que era de visitar o seu território todo dia. Por exemplo, eu moro no Varjão. Eu tenho que sair com um panfletinho do PT, por exemplo, um panfleto simples, não precisa um panfleto rebuscado, que vamos falar sobre a escala 6x1. Uma coisa que atinge aquela população ali. Vamos falar por que nós somos a favor de diminuir a escala 6x1. E aí deve ter um núcleo, né, no Varjão, como tem aqui na Vila Planalto, como tem na Samambaia. E coisa simples. Né? A formação política, eu costumo dizer, é na luta, né? É diária, no dia a dia. Né? É no dia a dia. Então, se a gente pega e começa a ter, por exemplo, ontem eu assisti um filme sobre os Mormons. Os Mormons, todo sábado, de manhã, eles saem para visitar e bater palma na casa das pessoas para falar a palavra de Deus. Por que nós não podemos falar a palavra do trabalhador? A luta pelo direito. Né? Então, eu acho que essa desconexão da direção do PT, né, dos seus militantes, porque a direção organiza os militantes. Né? A direção dirige. Né? A executiva executa. Né? Nós somos um partido com mais de 1 milhão de filiados. Se a gente não tem uma direção... 2.900.000. 2.900.000. Então, pois é, mais de 2 milhões de filiados. Se a gente não tem uma executiva que executa de uma política que é direcionada pelo diretório,
esses militantes aqui, eles estão órfãos. Porque, assim, quando você não tem um caminho, qualquer caminho vale? Não, né? Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma coisa que o Pedro fez muito, eu fiz muito, que é o quê? A gente não tem unidade de ação. A gente vai lá e faz, assim, porque a gente está na cabeça, né? na espontaneidade. Né? E isso é muito ruim para um partido como o Partido dos Trabalhadores. A militância espera que a direção dirija, que a executiva execute e nos dê uma direção para ir. Olha, o caminho é esse. Vamos. Eu acho que o que falta nas direções do PT é justamente isso. Dirigir o processo de transformação social que é o PT. Hoje nós não temos mais isso. Se a gente contar aqui até, vamos colocar aí, meados de 2000, até 2006, por aí, vamos colocar aqui, houve isso. Depois é um rebaixamento da política e um rebaixamento da direção da política que nós temos que tocar. Que passa muito pelos ataques, né, que fez a Ação Penal 470, que é o mensalão. Tu vê que a gente estava conversando sobre isso, eu e o Mamão, na semana passada, que quando saiu a prisão dos companheiros do PT, uma galera foi para a frente da Polícia Federal, acabou, foram presos, entregaram, enfim, eu fui para casa e eu fiquei numa incomodação, falei, o que o PT vai fazer, cara? A gente precisa fazer alguma coisa, o PT, qual que é a direção do PT? Eu ficava olhando na internet para ver se o PT, como é que o PT ia se comportar. Daria algum caminho, né? Dava isso, daí era 10 horas da noite, 11 horas, aquilo me incomodando, e o PT não fazia nada. Eu liguei para um amigo meu, que é falecido, João Paulo, é do movimento estudantil, lá da UDF. Falei, João, o que você tá fazendo, cara? Cara, tô me preparando pra dormir. Mano, bora comigo lá pra Papuda. Daí ele fazer o quê? Tá doido? Falei, não, cara, eu tô inquieto, tô incomodado, eu preciso pensar, refletir. Eu podia ser aqui em casa, podia ser em qualquer lugar, mas vamos lá pra lá, cara, vamos lá pra lá e vamos conversar, pegar uma cadeirinha de praia aqui, a gente senta lá, faça um chimarrão, a gente fica conversando. A gente ficou a noite inteira. Ele não conhecia algumas histórias, né, dos nossos companheiros, e eu já tinha isso muito dentro de mim, quase um curso de formação. Não, o Zé no movimento estudantil, teve o sequestro do embaixador, foi para Cuba, e traçando a história do Zé, que ele não conhecia, e ele era do movimento estudantil, era importante ele conhecer. Eu sei que era umas 6 horas da manhã, ele estava assim, dormindo, e eu, e eu não vi passar, cara. Amanheceu o dia, deu umas 8 horas, 7 horas, chegou o Wesley, que coordenava o pessoal dos médicos cubanos, né? O Rafael, que hoje é um economista, que hoje está morando em Portugal, e o falecido Jader também chegaram lá. Quando viu, nós estávamos em 5 pessoas ali debatendo, veio a imprensa, perguntou o que a gente está fazendo ali. Isso foi uma coisa que a gente montou, aquele trincheira, inclusive o nome dessa proposta da Trincheiras, né, da resistência, sai desse acampamento que nós montamos meio que como uma alternativa, já que o PT não acolheu os militantes. O PT não agiu, ainda tentava nos proibir dessa nossa ação, e os militantes do PT não tinham para onde ir, com quem conversar. Esse espaço que nós fomos pela inquietação, porque o PT não dirigiu, virou durante 4 meses um espaço que os militantes do país inteiro começaram primeiro na Papuda, depois em frente ao STF, para debater o PT, né, com uma questão de solidariedade. Colocou, né? Interessante. Puxar o que o Mamão colocou sobre essa falta de comunicação da cúpula do PT, podemos falar assim, sim, com a base. Hoje, partidos... Só um adendo. Quando a gente fala cúpula, direção do PT, nós não estamos falando só da direção nacional, nós falamos da direção nacional, da estadual, da municipal, né? Porque é isso, a direção dirige o caminho. Por exemplo, qual é a direção lá de Samambaia, onde você falou que começou sua luta? Ela tem que dirigir qual é a política ali do território, né? Então não dá para ficar esperando que a direção nacional vai intervir lá em Samambaia. Não, né? Sem dúvida. Mas não, uma questão assim, interessante. Deve ter acontecido com vocês. O que eu recebi hoje de mensagem de companheiros do partido revoltados com o comunicado que o partido mandou para todo mundo, um comunicado que tem que acertar a questão financeira que a do PED. As pessoas, agora o PT conseguiu falar comigo?
Nós passamos 4 Pra anos. cobrar, né? Para cobrar. No caso, essa direção Sabe? tem 6 anos, né? Agora, a única vez, ou seja, conseguiu chegar ao trabalhador. Chegou. Chegou aos filiados. Chegou aos filiados. Mas só para cobrar? Não foi para nenhuma discussão? Não entregar nenhum material? Você nunca tinha recebido uma mensagem antes. Não, é isso que nós Sim, aqui somos dirigentes, a gente acaba recebendo. Paguei hoje, inclusive, meus boletos falou, do PT. Agora, o militante ela nunca recebeu. Mas é isso, quando as pessoas que entraram em contato comigo nunca tinham recebido. Nunca, é isso. Um WhatsApp do PT. Nada. Foi a primeira vez, pelo menos ontem à noite. Foi ontem à noite, exatamente. Pô, manda uma vez por semana, né? Ou dispara em massa o mais WhatsApp. Uma vez por mês, porque seja, assim, mas não dá 6 anos. Se a pessoa está no WhatsApp do PT, é porque ela se inscreveu no WhatsApp do PT. Então, provavelmente deve ter ali um banco de dados robusto, né? É isso que eu falo. A comunicação ela tem que ser feita de forma muito tranquila, né? E não faz isso. Não faz. Né? Esse é um grande problema que nós temos no partido. E eu falo que aí de 2002, né? Eu acompanho as eleições no PT e ativamente desde 96, né? A partir de 2002, a gente tem um enfraquecimento da política versus comunicação. A comunicação, ele comunica a política. Concorda? Que é isso que Trotsky já dizia isso, sim. Lenin já dizia isso. Então nós formulamos a política e a comunicação faz a propaganda política da nossa política. Em 2002, com a ida do Duda Santana para a campanha do Lula, ali é um esvaziamento da política em detrimento da ordem e da lógica da propaganda e do marketing. Sim, eleitoral, né? Do enlatado. Sim, do enlatado, né? E a política vai sendo rebaixada. Então nós temos 24 anos de política rebaixada de política de comunicação do PT. Né? Então a gente não tem mais jornalzinho. Nós não temos nada mais impresso, é tudo online. Nem todo mundo no PT está online. Nem todo mundo no PT consegue mexer no celular. Né? Então, tem que trabalhar as duas coisas. O offline e o online. Né? É uma junção das duas coisas. Né? Eu costumo dizer também que é o seguinte, agora com a revolução tecnológica, com a revolução da comunicação individual, com a explosão das redes sociais e tudo mais, tem duas coisas que são importantes, as redes e as ruas. Você estando na rua, você está produzindo conteúdo para as redes. Sim. Né? E você estando na rede só, você não tem nada na rua. Então você está na rua, conversando o dia a dia, fazendo luta, fazendo não sei o quê, você está produzindo conteúdo para a rede. Então a rede não é só isso daqui, esse estúdio. Né? A rede nada mais é que um teatro. E o teatro se faz ao vivo. Né? O teatro se faz no dia a dia. E eu acho que é um pouco que falta, é um pouco disso, né? Essa coisa mais popular, usar as redes numa coisa mais popular. Por exemplo, eu gosto de ir lá na Feira Ponta Norte. Eu vejo poucas coisas sendo produzidas ali na rede. Nas redes sobre a Feira Ponta Norte, que é um espaço de ideias, de venda, de coletividade e de luta. Né? E eu não vejo produção. Aí a comunicação começa a ficar tão distante da base que nós passamos por isso. Uma campanha no Brasil inteiro pela dignidade menstrual. Aí eu fui, com a curiosidade, perguntar para as pessoas o que é dignidade menstrual. As pessoas não sabem o que é dignidade menstrual. Não sabem. Então você bota um outdoor pela dignidade. Você não está comunicando, nada. Sabe? Pelo seria mais legal assim, toda menina tem direito de absorvente grátis. Gratuito nas farmácias. Mas aí vai, justamente é o que você falou. Quando você começa a deslocar muito, você começa a ter esse problema de comunicação também, fora da base de comunicação. Tem que pesquisar no Google, no dicionário, o que é o que está sendo falado. Exatamente. João, tem uma pergunta para ti aqui. Ó. A gente quer falar um pouco de coisas que nós não estamos falando, né? Então a gente não quer ter máscaras, pelo menos é a ideia, né? Então,
Eu tenho uma pergunta para ti aqui um pouco mais complicada. A direção do PT ainda é majoritariamente composta por nomes que estão há décadas no comando. Se a gente for olhar a primeira direção e a direção atual, nós vamos ver que casam. São alguns nomes que estão desde então. Tu acha que isso é uma força ou um entrave? Essa pergunta é bem complicada de responder. Né? Primeiro que tem todo o respeito pelos companheiros. Os companheiros construíram o partido, construíram o maior partido da América Latina. Né? Então, assim, são os companheiros que estão aí na frente, que a gente tem que ter todo o respeito. Mas tem que ter renovação. Sim. O PT tem que trabalhar na renovação. E nós estamos vendo, e a gente vê isso no movimento estudantil, a gente vê isso na rua, que não trabalha. A gente vê que quando acaba sendo os mesmos nomes, até os companheiros, muitas vezes, viu, Pedro, eles vão sacrificados. Sim. É porque não tem outro nome. Então o partido tem que fazer uma renovação. Uma candidatura como a sua é uma perspectiva do partido estar renovando, trazendo pessoas novas. Não que você seja novo de partido, novo de idade. Né, trazendo outra forma de pensar, porque é só assim que nós vamos continuar sendo um partido de massas, um partido de estar na luta de classe. Porque se a gente continuar, os nossos companheiros estão envelhecendo, estão com muita dificuldade, mas também existe muita vaidade no PT, a gente não pode deixar de falar isso. Existe muita vaidade na humanidade. Na humanidade. E no PT é uma parcela dele. E muitas pessoas que se agarram a esse cargo e não deixam outras pessoas crescerem. Mas eu acredito que o caminho vai ser a juventude vir cada vez mais a se aproximar do partido, e isso nós temos que fazer. Nós temos que estar sempre dialogando com a juventude, trazendo a juventude para fazer uma renovação do partido. Mamão, tem uma que complementa... Não, eu vou complementar a dele, que é o seguinte. Olha, o PT é um partido singular na história do Brasil e na história da América Latina. Até concordo que a formação e a transição geracional no PT é mais difícil que nos partidos de direita. Por quê? Porque no PT é tudo a base de muita luta. A pergunta é mais ou menos nessa linha que eu quero fazer para ti. Tá, então assim, no PT tudo é disputado. Se a gente vai disputar palitinho aqui, né? Então não dá pra gente ficar chorando pelos cantos e a gente não se organizar. Então essa ideia do Pedro de montar a chapa dele vai de encontro nisso daqui. Olha, nós estamos nos organizando, formando nossa chapa e vamos disputar o inconsciente do militante do PT. Né? Cabe ao militante do PT votar na gente por causa das nossas propostas do que a gente pensa para o PT no século XXI, respeitando as origens do PT, a história do PT, os quadros do PT, aqueles que vieram, nos trouxeram até aqui. Nós não estamos renegando a história de ninguém. Nós só estamos dizendo que é o seguinte, olha, precisa ter uma transição geracional, porque o mundo mudou, o mundo de relações sociais mudou, o mundo do trabalho mudou, o mundo da comunicação mudou, o mundo da organização social mudou e o mundo da organização política mudou. E a gente não vai mudar porque esse pedaço de pau é meu e eu não largo ele de jeito nenhum. Né? A pergunta é mais nesse sentido, né? Porque o partido não consegue priorizar ou não consegue priorizar a formação de novas lideranças, sejam nacionais ou local. Como que você vê isso, né? Isso seja no Mato Grosso, no Rio, em Brasília, ou a nível Mato Grosso do Sul, ou a nível nacional, né? Como é que você visualiza isso? Por que o PT não consegue priorizar a formação de novas lideranças? Olha, eu acho que não é nem o PT em si. Eu acho que, como a gente é um país ainda muito miserável, e aí a miséria ela está em todos os sentidos, não é só econômica, ela é cultural, ela é política. Inclusive a miséria está na gente. Né? Porque quando a gente coloca que o PT é a maior efervescência política do século XX e ele vem para o século XXI, é necessário que se pense de forma planejada, de forma organizada, a transição geracional. Né? Como é que eu vou pegar e colocar, vamos colocar aí os 5 candidatos nacionais do PT, nós estamos com uma população jovem, até 45 anos, com mais de metade da população. Como que nós vamos pegar, por exemplo, nós temos 5 candidatos homens, brancos, para dialogar com o universo da miséria do Brasil, da desigualdade e
como que eu posso dizer, da representatividade. É um silêncio, né? É um silêncio. O silêncio. Né? Não temos essa resposta. Quando a gente, eu lembro que quando eu era secretário de juventude, a gente sempre ensaiava ter candidaturas de juventude. Sim. A direção do PT vinha e falava assim, olha, não lança candidato não, sua candidatura atrapalha fulano e ciclano. Peraí, como que pode? A juventude é minha, como a juventude pode ser sua? Né? Então, por um período, isso, na minha geração, por exemplo, a gente fala que é a geração perdida, que é o dos 45 anos para baixo, né? É a geração perdida. O único, que, se eu não me engano, que conseguiu cargo eletivo de expressão nacional... Lindbergh, né? Não, o Lindbergh é uma geração depois. É uma antes. Ele é a segunda geração. Ele é a segunda geração. A minha é a terceira, quarta. Foi o Léo de Brito. Eu era gestor de juventude no Mato Grosso do Sul. Ele era gestor no Acre. Ele se elegeu deputado federal. Tinha aquele menino Wellington Prado, que saiu do PT, depois foi por vários outros partidos. Família Prado do Minas. Mas de formação, de luta, de que não sei o quê, quase nenhum chegou a conquistar mandato eletivo. Né? Então, isso era um problema dos anos 2000 que está tendo resultado agora, Sim. 20 anos depois. Né? Houve um distanciamento de formação da juventude em si, né? Por causa desses últimos 10 anos de ataque cruel contra o PT. A agenda foi a defesa do Lula. Né? Então, a gente pega e hoje, por exemplo, se a gente não blocar nas universidades, a gente perde para a extrema-direita. Então, olha para você ter uma ideia. Se a gente for analisar bem, a extrema-direita usa todo o processo de organização política que era nosso dos anos 80, dos anos 90. E eles implementam no século XXI. Com uma linguagem mais adequada para o momento de hoje. Mais adequado, mas eles estão na rua. Sim. Eles estão fazendo piquete, eles estão fazendo manifestação. Eles não têm mais vergonha de dizer que eles são da extrema-direita, de que eles são a favor da ditadura. Esse pessoal ficou por um bom tempo, até os anos 2000, estão na igreja. Trancado dentro do armário. Agora, com o Bolsonaro, eles arrebentaram a porta do armário e estão fazendo um estrago. E nós não estamos na rua para combater. Nós não estamos na rua para formar o cidadão, o trabalhador. A gente acha que vai formar por isso daqui. Não vai. É conversa tete a tete, olho no olho. Mamão, nas manifestações de julho, eu estava como secretário de juventude do PT, a gente fez um debate no PT DF aqui, que o PT precisava estar na rua naquelas manifestações. Pessoal, não, isso é um... Lá no Mato Grosso do Sul também. Aí ele falava, a direção do PT aqui do Brasil falava, não podem, porque isso é uma agenda contra nós. Eu falei, não é uma agenda contra nós, é uma agenda pedindo mais Estado. É contra o sistema. Começou pedindo os 20 centavos, mas querem mais Estado, e a gente precisa, as pessoas não têm uma liderança, falta liderança, não era, agora eu vou me tornar liderança, não, nada disso, mas para não se perder, para que a agenda que era boa, que era os 20 centavos, mais estados, e as reivindicações que estavam corretas, a gente tem dificuldade de fazer crítica aos nossos governos, né? Então o PT não conseguia fazer crítica e achava que aquilo ali era só contra o governo, e não era. Era uma onda mundial, né? Era uma coisa mundial. Que a gente não conseguia nem entender como é que funcionava. Como que a direção nacional do PT estava desconectada do processo geopolítico do mundo. Acho que todos os PTs... Era a época da Primavera Árabe. Eu lembro que até a OAB recuou, tinha um projeto de lei que dava poder ao Ministério Público investigar. Sendo que esse o legislador constituinte deu essa característica só à Polícia Judiciária. E aí eu vou faço uma plaquinha contra isso. Né? Não lembro qual que era a ação de inconstitucionalidade, mas que dava poder para o Ministério Público investigar. O Ministério Público ele tem o poder de apresentar a denúncia. Não investigar. Né? Cara, eu sei que a Globo, os grandes meios de comunicação, queria dar esse poder para o Ministério Público, que aí depois culmina com essa coisa toda Lava Jato, esse espetáculo da denúncia. E eu fui com o meu cartazinho lá contra isso daí.
A OAB era contra, mas a OAB recuou. Eu falei, cara, para. Aí eu pego, eram 3 anos que eu tinha passado na OAB, estava militando na Ordem dos Advogados, na ANA, Associação dos Novos Advogados, e aí eu pego e solto uma frase do Rui Barbosa, que é: advocacia não é uma profissão para covarde. Se a gente não lutar pelos princípios constitucionais do qual o legislador constituinte nos deu prerrogativa para isso, por que ele tira do Ministério Público o poder de investigação? Porque durante a ditadura o Ministério Público estava em conluio com a polícia, com o judiciário e com tudo. Então a separação era... Cara, quando eu fui massacrado dentro da OAB. Eu falei, eu estou no lugar errado. Aí quando houve o impeachment da Dilma, e aí eu falei assim, olha, o judiciário do Brasil não é correto. Você não vai me ver, por exemplo, em momento algum, enaltecendo os atos do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A arbitrariedade contra mim e contra os meus inimigos eu repudio. Né? Porque no que fizeram com Lula eu não posso aceitar que façam com Bolsonaro nem com qualquer um outro. Dosimetria está equivocada. Né? Não é só dosimetria. Não dá para, por exemplo, um processo penal tá na mão só de um ministro. Isso daí, ele está mandando investigar, ele vai julgar. Essa é uma incoerência dessa ação constitucional que culminou em 2013. Né? Então, assim, não é porque fizeram barbaridade que nós seremos mais bárbaros que ele. Então, é uma reflexão que nós, de esquerda, temos que pensar. E isso não é sobre republicanismo, isso não é nada, isso é sobre igualdade. Nossa identidade. Justiça. Nossa identidade. Porque a gente não pode produzir a fake news, isso não serve para nós. Exatamente. Não cabe para nós. É uma coisa que a gente não vai fazer, porque por que a gente não produz esse tipo de ação, de fake news, de ataque, usar o lawfare contra os nossos adversários? Porque a nossa luta está em um outro fim, né? Sim. Enquanto eles querem nos destruir, nós queremos resolver a vida da população. Não interessa por onde a gente chega. Então não cabe. Enquanto eles querem nos destruir, nós queremos destruir eles no mundo das ideias. Nós queremos ganhar dele no debate. Né? Então acho que é bem por aí mesmo. A gente não pode replicar. Isso faz parte do nosso DNA. Nosso DNA é esse. Né? Porque não faz sentido estar no PT. Pelo menos não. Né? Pelo que a gente... Por mais que o PT não seja o mesmo do que foi criado, por uma série de motivos, né? Não importam todos eles, mas nós temos um DNA. Um DNA que a gente precisa seguir e precisa avançar. Essa voz dissidente, né? A gente tem vozes dissidentes no PT. Voz dissidente é aquilo que contraria o que é uma estratégia, a maioria, uma condução. Como você avalia essas vozes dissidentes? Como é que elas são tratadas? Né? Eu vejo muito por mim. Né? Eu me acho uma voz dissidente de uma série de coisas que acontecem dentro do PT, dentro do governo. Tá? Um governo que eu acho que o partido tem que saber o que tem que defender, mas tem que saber uma forma de fazer a crítica. Né? O Lula 3, para mim, ele não representa aquilo que nós fomos para a rua defender. Né? Por mais que tenha uma série de problemas, o novo modelo de aliança política é diferenciado, mas eu não acho que nós que apanhamos esse último período, que fomos verdadeiramente para a rua defender esse projeto, somos ouvidos. Não é um governo que produza a política que nós prometemos, né, que nós achamos que deveria ser conduzido, que o PT não dialoga para dentro do partido, para dentro do governo, não dialoga do ponto de vista de propor, né, não propõe, não critica. Não consigo... Eu tenho uma coisa disso daí, que é o seguinte: o governo, esse governo que foi eleito em 2026, é refém de uma maioria congressual que não é nossa. Perfeito. Ponto. E nós somos refém do Lula. Né? Porque... Não, e assim, nós somos refém do Lula, porque se nós não tivermos autonomia para organizar o PT e fazer os enfrentamentos que o governo não consegue fazer na rua, nós vamos ficar refém o tempo todo desse Congresso. Né? Como lidar com isso? Luta. Rua.
organização popular para eleger mais de 100 parlamentares do PT, para eleger mais de 200 e poucos parlamentares do campo progressista, e aí eu coloco do campo progressista setores do MDB, setores do PSDB, e assim, a gente tem uma perspectiva que agora não é esquerda contra a direita, é democracia contra a barbárie. Uhum. Né? Então, quando o Lula impõe, por exemplo, não tenho nada contra o Edinho, né? Eu tenho contra a forma como é colocada a candidatura do Edinho. Né? Sem um debate, por exemplo, amplo dentro da CNB, eu tenho uma coisa, João, que eu digo para todo mundo, eu fui expulso da CNB, né, no ano de 2013. Voz dissidente. Voz dissidente. Pensar fora da caixinha. Não ir... Maria vai com as outras. Pensar com a própria cabeça. Discordar e divergir no PT parece que virou crime. Você ter um carimbo de persona não grata e você ser geni. Por isso que eu gosto do Quaquá. O Quaquá mete o dedo na ferida, o Quaquá faz as provocações que tem que ser feitas, faz as lutas que tem que ser feitas, e é uma coisa muito louca. Se o Quaquá mantivesse a candidatura dele, você poderia ter certeza que esse ano implodiria a CNB. Eu não tenho dúvida. Uhum. Né? Óbvio que ele fez foi até onde ele cumpriu o papel conseguiu debate, até onde uma ele... certa crítica, né? Exatamente. A forma, né? Então, assim, qual será que vai ser o tamanho para o próximo período da CNB? Nós, por exemplo, eu sou da resistência socialista, eu quero que a resistência socialista tenha 20%, que a gente possa governar o PT com 20% do espaço dentro do PT. E é governar, é discordar, mostrar um outro caminho, né? Sim, precisa. Precisa. Né? Então, aonde que nós vamos, o próximo período não vai ser fácil. E aí, as minhas esperanças é que a cabeça já está decidida, provavelmente o Edinho vai ser eleito, mas eu quero saber do corpo. Porque quando a cabeça às vezes não funciona, o corpo vai sozinho, né? Pode. Sim. Então, essa é uma preocupação minha. Que assim, a gente tem, né, dificuldade, né? Dificuldade de vários debates que a gente tem, de criticar o partido, a direção, de criticar o governo. Quando a gente faz essa crítica, é porque a gente quer apontar uma possibilidade de algo novo. E não necessariamente eu também, quando faço uma crítica, estou certo, né? Quero ser convencido que eu estou errado, inclusive, né? Para beleza, vamos refletir sobre isso, eu não tinha pensado. Teve um caso, por exemplo, eu fui no PT solicitar o espaço do PT para que a gente pudesse transmitir pelas redes do PT os debates do PT aqui de Brasília. Para mim, o PT de Brasília é o segundo PT mais importante do ponto de vista político, né? Não tem um tamanho, mas está na capital e é o que toca o dia a dia aqui do lado do Congresso, do lado do Executivo, enfim, pode atuar de uma maneira mais incisiva, mais estratégica. E aí eu fui conversar no PT. Eu tinha uma proposta dizendo que não, o PT precisa transmitir nacionalmente o debate do PT de Brasília. Mas como tem algumas coisas que são muito mais internas, né, que um debate pode produzir algumas coisas um pouco mais complexas, num debate pode ter um calor e sair algumas coisas que não devem, eu estava conversando, Pedro, mas isso pode, me argumentaram com isso pode acontecer esse tipo de coisa, como é que fica? Eu falei, não tinha pensado nisso. Acho que faz todo sentido. Na época eu estava pensando, meu Deus, como é que vai ser a transmissão de um debate do Quaquá, o Edinho, essa galera? Meu Deus do céu, vai ser um horror. E é uma preocupação. Eu fui convencido do que, né, que tem que fazer alguns ajustes, enfim. Não é quando eu emito uma opinião contrária, uma opinião do que está sendo colocado, não é porque eu sou dono da verdade, é porque eu não tenho algumas coisas que eu não estou vendo e tem coisas que eles não estão vendo, né? Então, uma coisa que para mim eu tenho dito, eu quero pensar o PT para os próximos 30 anos. Pensar o PT pelos próximos 30 anos, para mim, não se passa pelo Lula. Não consigo visualizar o PT... O Lula tem mais o que? Tem pensando 6 anos para queimar? Então, no máximo. No máximo. O que eu fico imaginando, em 2026, se nós não tivermos o Lula, o PT vence uma eleição? Difícil. Muito difícil.
O Haddad apanhando do jeito Digamos que que tá apanhando todo dia. aconteça. essa questão. Vamos Nós não vencer temos essa outra eleição. figura. Mas vamos lembrar que mesmo o Lula preso, na pior situação, o Haddad foi pro segundo turno. Não, sim. E Não, quase que a gente... Nós estamos falando em vencer a eleição, né? Nós não estamos falando de disputar o segundo turno, marcar posição. Porque piorou muito ainda a situação. O Congresso assaltou ainda mais poder do Executivo. Né? Eles têm muito mais poder do que na eleição de 2018. Nessa conjuntura, né, digamos que aconteça alguma coisa. Mas Nós olha vamos só, vencer essa eleição? eu queria debater uma coisa também, que é o seguinte: essa coisa de que o Executivo perdeu o poder para o Legislativo. Na realidade... Orçamento. Não, tudo bem, mas o único momento que o Legislativo ele tem o poder de discutir políticas públicas que vai chegar na ponta, e aí estamos falando no mundo hipotético, né? No momento de discutir orçamento. Né? Até então, até 2018, o Congresso Nacional era de uma sobreveniência ao Poder Executivo enorme. Então, por exemplo, ele trabalha na Câmara Legislativa. Fazer oposição sem ter um orçamento impositivo, você morre à míngua. Sim. Né? Eu não acho de todo ruim dividir o poder do orçamento com os poderes. Né? Por quê? Porque quem é mais próximo da população? Vamos lá. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Grau de longitude entre eleitorado. Então nós temos dois que são mais longos. Por quê? Porque tem que pensar o Brasil inteiro. São os senadores e deputados federais. Agora, se os vereadores, os prefeitos, vêm aqui, procura eles e fala assim: olha, lá no meu território eu preciso de tal, tal, tal. Se eu não posso colocar na emenda, no orçamento, porque o governo vai vetar, por que eu não posso ter um orçamento impositivo? Né? Eu acho que é justo. Né? Eu acho que é justo. Positivo, com certeza. O que nós temos que discutir, e aí o PT, o governo e o PT e a sociedade perdem, é que é o seguinte: nós somos a favor do orçamento impositivo. Nós somos a favor do que os parlamentares tenham as suas emendas e distribuam nas suas bases eleitorais. Não tem problema nenhum. Agora, nós precisamos criar transparência constitucional para isso. Ponto. E mecanismo de fiscalização. O mecanismo de fiscalização já está pronto, que é o Tribunal de Contas da União. Né? O próprio Legislativo vai fiscalizar a execução do PPA, da LDO e da LOA. Né? O Tribunal de Contas dos Estados vão fiscalizar o que está lá no município e está no Estado. A CGU está aí para isso. Né? Então, assim, o que nós temos que ter é um parâmetro, né, de quanto do orçamento nós vamos ter para que o Legislativo participe da divisão do orçamento. Eu não tenho problema com isso, viu? Porque eu acho que as pessoas vão demonizando as coisas por uma lógica da mídia corporativa e financeira, de que tudo que é política é criminalizado. Né? Então, é óbvio que vai ter deputado e uma comunada com prefeito, com vereador, que vão desviar dinheiro, porque estava uma zona, né? Mas não é porque por causa de meia dúzia e não sei o que nós vamos desconsiderar o que acontece, por exemplo, no meu estado. Meu estado é um estado ínfimo na estrutura da repartição dos poderes. Nós temos 8 deputados e 3 senadores. O que é isso na hora do dia? Não é nada. Brasília só é o que é porque é o Distrito Federal. Tem fundo constitucional, tem não sei o quê. Né? Agora, Mato Grosso, tu vai pegar Acre, tu vai pegar Roraima, tu vai pegar Amapá. Né? Então, é importante que tenha essa cota parlamentares para emendas. Né? Não, isso eu tenho acordo sobre as emendas, sobretudo impositivos. Tem alguns estados ainda que nem tem, inclusive. Né? Mas a forma que está se dando, né, a imposição de retirar parte do orçamento, porque já está garantido que eles têm as emendas individuais deles, mas estão sendo produzidas várias outras emendas, né, as emendas de comissão, aquela que virou o PIX, que de relator, enfim, são outros que saíram da prerrogativa do Poder Executivo fazer o uso dela. Né? Então
nesse sentido, acho que as emendas individuais elas têm que permanecer. Tu vai ver o histórico. As emendas de bancada também. Eu agora não. Vai ver, hoje tem trocentas emendas aí, cara, mais. Né? Tem emenda de comissão também. São emendas de bancada, emendas individuais e emendas de comissão. E a emenda do relator do orçamento. Então são 4 tipos de emendas. As de comissões, até interessante, mas aí deveria ser, por exemplo, discutida, por exemplo, emenda de comissão. A emenda de comissão, o próprio governo tem que conversar com a comissão e falar assim, ó, turismo. Nós estamos pensando para dar 10 anos a gente duplicar o número de turistas estrangeiros. Por isso nós propomos isso para a comissão. Uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado, como se fosse uma sessão do Congresso. Sim. E essas comissões iam fazer sessões conjuntas para definir junto com o governo essa política para o setor. Pô, olha que maravilha que seria. Né? O legislativo sendo chamado para atuar numa política de Estado para 10 anos, no turismo, na cultura, na segurança pública, na saúde. Porque já tem a diretriz, que é o PPA. Então, a LOA e a LDO vai dar encaminhamento dessas políticas de longo prazo. Né? Então, assim, agora essa do relator eu não posso nem falar, mais ou menos, porque eu não entendo ainda ela. A gente vai isso mais pelo tempo, porque o podcast é legal, né? Mas ele é pouco tempo, né? A gente tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto e as coisas vão se atropelando de tudo que a gente gostaria de debater. Por isso que vamos continuar mas a gente com pode esse gravar negócio. amanhã a segunda parte. Vamos continuar com isso, mas tem uma... eu queria fazer uma última provocação para vocês dois. Né? Que... se o PT não existisse hoje, né, seria necessário reinventar alguma ferramenta similar, né? Como você inventaria esse novo PT, esse novo instrumento? Se o PT não existisse hoje, precisássemos inventar um novo instrumento de luta da classe trabalhadora, o que o partido representa hoje? Não existisse. Como você montaria esse novo PT? Esse novo instrumento de luta? Ouvindo as bases. Lendo. Procurando experiências de outros partidos, em outros lugares do mundo, né? Voltando a ler Marx, voltando a estudar, né? Que o Marx não está ultrapassado. Né? Se a gente pegar e aprofundar, a gente vai ver que não está ultrapassado. E ouvindo a base, discutindo com a base, conversando, acolhendo as ideias, estando aberto a novas ideias, construindo um partido de massas. Né? Um partido que a massa vai evoluir, vai discutir a política do partido. Né? E um partido que, principalmente, seja o partido que vai dar a orientação aos seus deputados, à sua direção. Né? Não os deputados pautarem o partido, mas o partido pautando os deputados, ou seja, a base pautando o partido. Eu vejo a única forma é essa, construído com os trabalhadores. E você, Mamão? Olha, eu acho que se o PT não existisse, eu não estaria vivo. Boa. Né? Porque o PT, ele nesses 45 anos, muita gente sobreviveu e viveu por causa das lutas do PT. E se não existisse PT, eu provavelmente estaria em alguma organização social trabalhando e conscientizando, trocando ideia e me organizando em algum lugar. A pergunta dele foi o seguinte: agora, a partir de agora, não da nossa trajetória. Agora, o partido hoje. Acabou? Tentar entender isso. Acabou e você... Eu já estaria morto também. E você tem a autoridade de construir o partido. Porque, assim, para acabar com o PT, tem que acabar com os petistas. Então a gente não estaria também aqui. Essa pergunta porque é uma pergunta retórica, né? Então, assim, para acabar com o PT, como que nós acabamos com o PT? Nós somos 3 milhões de filiados. Tem que matar todo mundo. Né? Então eu também não estaria aqui. Não, eu estou falando da institucionalidade, do CNPJ, como um partido mesmo, não como a sua militância, o partido é a sua militância.
Mas não tendo esse Eu direito. eu estaria em alguma organização social de luta, um MST, MTST, Núcleo de Direitos Humanos, Núcleo de Cultura, em algum lugar eu estaria cavucando para. Não, mas eu acho que a pergunta é a seguinte: se você. Deixa eu só tentar ver se eu entendi errado também, não tem problema nenhum, não. Correto. Se você, Mamão, pudesse falar assim, ó, vamos supor que não existisse essa experiência do Partido dos Trabalhadores e nem de outros movimentos. Vamos supor. É meio difícil você imaginar você agora numa coisa. É bem difícil. Como é que você criaria um partido? Qual seria o partido ideal? Olha. É isso? Seria isso? Exato. Sim. Não existe partido ideal. Não existe. Né? Sim. Eu estaria frustrado, não sabia o que ia fazer, cara. Essa que é a grande questão. Para você ver a genialidade do Lula. Verdade. Um semi-analfabeto criou, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, o maior instrumento de luta da América Latina. E nós estamos aqui, no século XXI, eu com 46 anos de idade, uma pergunta simples. Como é que você faria? A pergunta é tão simples que a gente, na simplicidade, não consegue responder. Perfeito. Né? Para você ver como o PT é necessário para a história do Brasil, como que o PT é necessário para a história da sociedade brasileira e para a luta da efetivação dos direitos. A gente não consegue vislumbrar um futuro sem o PT, porque se me tirarem o PT, eu acho que eu morro. Porque eu tenho eu estou com 46, eu tenho 30 anos, 32 anos praticamente, militando, não só no PT, né? Militando em várias frentes. Eu lembro quando me formei, aí voltei para Campo Grande, fui militar na RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, para dar assistência para povos indígenas e o povo sem terra, quando ia ter reintegração de posse em áreas, em áreas indígenas e ocupação de terra no Mato Grosso do Sul. E aí a gente, com todas as contradições, com todos os nossos defeitos, o PT ele é necessário para a sociedade brasileira. Né? E essa pergunta tão simples embananou toda a nossa cabeça. Tem uma coisa que o João falou que para mim exata. Eu tenho mais ou menos, né, uma ideia do que eu faria. Mas é isso aqui, ó. Ouvir. É quase uma terapia que a gente precisa fazer. Ele me deu uma luz aqui. Se hoje você falou que o Marx é necessário, que os autores do século XX, do século XIX são necessários, mas eu acho que agora o salto para a esquerda mundial é se voltar para a praxis. Né? Assim, a formação teórica não difere mais. Né? A gente pode ter um pensamento de método para chegar àquele determinado ideal que a gente quer, que é um socialismo democrático, é um comunismo. Nós não vamos ver o comunismo ser implantado como uma nova forma econômica de sociedade, mas nós podemos transformar os modelos de governo, que eu acho que é o mais importante. Eu tenho uns 10 anos que eu tenho um princípio que é o seguinte: pôr a minha energia para aquilo que eu posso mudar e serenidade para entender aquilo que eu não posso mudar. Né? Então, eu jogaria todas as minhas fichas numa nova praxis de esquerda, uma nova prática. Né? A prática do amassar barro, de que é necessário. O líder não se faz mais pelo discurso, o líder se faz pela prática. Não adianta eu dizer para você que eu vou mudar a sua vida, sendo que eu só mudo a minha. E a partir do momento que eu mudo a minha, a primeira coisa que eu faço é mudar de lugar, de onde eu moro. Né? Então, a prática é importante. Se o PT tiver um pouco de sabedoria, e aí eu falo o conjunto todo do PT, a gente força um debate sobre a nova praxis no século XXI, segundo a doutrina do Karl Marx, do Bobbio, da Rosa. A prática é testemunha da verdade. Ponto. Perfeito. Muito bom.
aí. Acho que fecha bem. Eu estou muito reflexivo nesse último período, né? Quando saiu... Não, mas você não tem que estar reflexivo agora, não. Agora você tem que pedir voto. Não, sim, sendo reflexivo no último período, desde que eu topei essa tarefa de ser o candidato para propor algumas coisas do PT, eu acho que eu posso contribuir profundamente, eu acho que posso contribuir mais que qualquer um dos outros candidatos. Se eu não achasse, eu estaria apoiando os outros, né? Os outros 5 candidatos, estaria escolhendo um deles para apoiar, porque eu acho que eu estou mais preparado mesmo para conduzir o Você partido. fala no PT regional aqui ou no Brasília, plano? aqui em Brasília. Plano. PT plano. Isso. Se eu achasse, não achasse, estaria apoiando os outros candidatos naturalmente. Mas hoje eu acho que eu estou completamente preparado para liderar esse processo de condução do PT dentro desse pequeno território. Só um detalhe. Você falou que você propôs o PT Nacional debate com os candidatos nos estados. Nós já temos a TVPT, nós temos um puta de um espaço de comunicação lá. Cara, por que não tem um jornal semanal? Uma rádio, né? Não, programa na rádio e na TVPT, porque o PT agora... tá no canal a cabo Isso, hoje. Sim. Né? Isso. O PT falando dos PTs nos estados. Né? O PT Nacional, olha, toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos um programa sobre o PT de cada estado. Né? Aí, vamos além. Né? Um programa que seria onde o PT governa dá certo. A gente colocar os municípios, as experiências, trazer para a comunicação aquilo que está longe. Né? Então, por exemplo, nós pegamos uma cidade lá no interior do Ceará. Tem uma cidade lá no interior do Ceará que elegeu o prefeito, o vice e os 7 vereadores. Tudo PT. Tudo. É sério. Aconteceu. Uma cidade no Brasil, toda a estrutura municipal é do PT. Não pode falhar. Não pode. Assim, não pode falhar, é óbvio. Mas por que a população votou massivamente no PT? Alguma coisa tem. Por que o PT Nacional não está indo lá ouvir esse povo? Perfeito. Né? Fazer um programa sobre essa distinta cidade cearense, trazer e dar luz para todo militante que foi feito do Brasil todo. Né? Porque tem muita gente que acompanha a TVPT. Né? Tem muita gente. Então, o que nós temos que trazer agora é qualidade na programação e mostrar o que nós estamos fazendo nos rincões do Brasil. Porque aí nós vamos dar um salto de qualidade em 2028. Nós podemos pular para 500 prefeituras, 600 prefeituras. Né? É isso mesmo. Quando eu digo reflexiva, é nesse sentido de escutar. Né? Eu já tenho essa prática de escutar. Né? Mas sempre Até porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Né? Mas essa prática de escutar, ela sempre estava vinculada a uma necessidade minha de crescimento individual para dentro. E eu estou, nesses últimos 2, 3 meses, escutando, não para mim, mas para o PT. Né? O que eu preciso escutar para poder contribuir para o PT. No último período, escutei para contribuir para a melhora individual minha, como ser humano, como pessoa. Eu tenho ouvido agora das pessoas, sistematicamente, todos os dias, ouvido sobre o PT. Como é que a gente pode ajudar? Então, a reflexão é nesse sentido, né? Que eu tenho escutado e eu quero escutar mais. Então, semana passada a gente teve bastante uma conversa. Vou te dar uma proposta para sua campanha já. Sim. Você eleito, você monta um canal de comunicação que é Fala Petista. Perfeito. Boa. Fala Petista. Monta o podcast mesmo. Sim, isso aqui. Todo mês podcast chama pessoas para discutir. Exato. Exato, é essa ideia. O canal de WhatsApp recebeu. Sim. Pô, olha, eu tenho essa dúvida aqui, vai atrás da dúvida, grava, manda pro cara. O João tô sentindo falta, porque o João tem tanta tarefa que eu tô querendo o João mais perto, o Cleito mais perto da campanha, para poder absorver isso, né? É uma força política que tem tá numa força porque tem um pensamento distinto do meu em alguns pontos, pequenos pontos. E eu quero estar mais perto, assim, para poder ouvir mais e a gente poder produzir e construir essa campanha conjunta, né? Que está sendo uma campanha. Eu tenho olhado as outras campanhas, modesta parte, nós temos entregado uma campanha legal, né? A gente tem ido, né, escutado e produzido
é o que a gente pensa que o PT precisa produzir. A experiência que nós estamos mostrando, pelo menos de comunicação, para a campanha, ela é uma experiência que deveria ser produzida para a direção do PT depois. Porque a gente tem feito esse tipo de coisa. A nossa campanha, inclusive, é um ensaio. Ó, isso aqui que a gente está fazendo é o que a gente quer fazer pelo PT. Sim. Então, não só para comunicação, mas para todas as outras coisas. E é isso. Agradecer esse primeiro debate, essa experiência massa. Adorei esse tipo de experiência aqui. Eu tenho, né, é um bate-papo, que a gente não vê que tem, né, não tem uma câmera, porque elas ficam... E é isso, eu acho que flui. Assim, flui. O mais importante desse tipo de conversa é que a gente pode discordar. Sim. E sair daqui numa tranquilidade, dizer assim, olha, eu vou refletir sobre o que você falou. Aquele encontro que você teve na quinta-feira passada também, eu falei algumas coisas ali, depois eu fiquei muito reflexivo e pensando. De fato, são coisas que, pela minha formação, pela minha vivência, vai estar em conflito mesmo. E eu acho que é isso. Uma das coisas, por exemplo, que o PT tem que voltar para a praxis, é a praxis do discordar. Porque a gente só é o que a gente é porque a gente foi criado na divergência, não na convergência. Exatamente. Na convergência a gente tinha que a gente era um partido na luta a favor da democratização, contra as injustiças, contra a exploração do capital pelo trabalho, mas em outras coisas a gente divergia sobre praticamente tudo. E isso que era o rico no PT. E isso precisa voltar a ser princípio, né? Eu sinto muita falta, acho que todos nós aqui, daqueles debates que a gente tinha na época do congresso do PT. Então a gente se preparava, a gente lia nossas teses, a gente se discutia, tentava discutir. Ficava olhando, por que ele escreveu isso? Por que? Em debate, preparava para o discurso. Essa vírgula aqui nos ferra, né? Nos ferra, exatamente. Falta. E eu queria também agradecer, falar que aprendi muito, né? É um orgulho estar aqui, sabe? Viu? Tá aí um cara que te admira, sou eu, tá? Sobre a sua trajetória toda, sua ida pro BBB, você não sabe como foi importante pra gente do partido, e a sua coerência, Nathalie, sempre coerente, sempre defendendo o partido. Pedro, você, meu irmão, é o nosso futuro, vamos ganhar essa eleição, não temos outra escolha não, vamos ganhar, sabe? Falta algumas coisas na campanha, acho que falta, eu acho que realmente eu estou bem afastado, eu e Cleito, porque realmente a Câmara deixa a gente tá, eu sou secretário da vice, né, da vice-presidência, então toda aquela dinâmica da casa, a burocracia da casa passa por você, passa por mim, então eu tenho que dar aquela atenção, mas vamos assim, é importante a gente estar renovando igual a gente conversou aqui. E parabéns aí vocês, eu saí daqui hoje muito feliz, que aprendi muito. Não, cara, foi agradecer. Vamos, quem curtiu esse negócio aí, né? Como é que é? Quem curtiu, compartilha. Isso. Sigam, comente e compartilhem. Mas o mais importante, comentem, mandem, seja lá pro nosso direct lá da página e vamos marcar um café, um vinho para nos encontrar, olha só, e debater esse partido. Você, filiado ao PT aqui do Plano Piloto, vamos fazer agora aqui, ó, Café com o Pedro. Você vai entrar, depois as meninas vão deixar o telefone do WhatsApp, e aí você convida o Pedro para ir tomar um café na sua casa, para ele conversar um pouquinho com você sobre o que é o PT, o que ele pretende do PT. Né? Café com o Pedro. Fechou. Café, fechado. Vinho, vamos debater esse PT, vamos construir esse partido que é o maior instrumento da classe trabalhadora. Vamos lá. Valeu. Fechou? Listo, Madalena. Fui. 6h10.